Vamos, Everaldo, vou tentar te colocar aqui já. Vamos ver se a gente consegue. Marcelo, Oi, Everaldo. talvez Sim, seja o frio do sul que congelou a imagem, mas por mim tudo bem. pois é. Se você me ouve bem, por mim seguimos assim, sem problema algum. Então tá, vamos aguardar o pessoal entrar novamente aí e aí a gente vai vendo Certo? como é que vai ser, tá? Mas a Tá princípio eu acho que ok. a gente vai começar assim mesmo. Eu estou te ouvindo bem, vou perguntar se eles te ouvem bem também. E talvez conforme Perfeito, o tempo vai passando, a imagem talvez, né, a internet dê uma melhorada e a imagem conecte bem. perfeito, Vamos perfeito. só aguardar então o pessoal entrar novamente, né? O som tá ok. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Ouviram bem, beleza. Obrigada, Rafa. Vamos só esperar o pessoal conectar novamente, né? Então, dar as boas-vindas. A gente pede desculpas aí pela dificuldade com a imagem. A gente vai trabalhar, né? Ouvindo o que é o mais importante, ouvindo o Everaldo, e torcer para que a conexão aí ao longo da live ela melhore e a gente consiga ter um bate-papo mais interativo, né? Mas, de qualquer Perfeito. forma, vamos lá então, Everaldo, novamente, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Então, te agradeço novamente por estar vindo aqui contribuir. E vamos lá, vamos começar então a nossa live, nossa temática, que é amor, espiritualidade e educação. Então, Poxa, como, né, a gente divulgou aí nas nossas redes sociais, o Everaldo ele é terapeuta transpessoal. E aí, Everaldo, eu gostaria que tu se apresentasse para quem está nos assistindo e também falasse um pouquinho o que é a terapia transpessoal, para quem não conhece. perfeito, perfeito, Marcelo. Então, eu tenho a formação em filosofia, e a especialização em filosofia clínica e a especialização na psicologia transpessoal. Para a gente entender um pouco a transpessoal, é preciso fazer um contexto rápido do que é a linha do tempo da psicologia, enfim, né? Então, se imaginarmos que teríamos uma primeira força, que seria o behaviorismo ou comportamental, que era que é uma psicologia que, a princípio, foi essencial para que a psicologia tivesse o status de ciência também, mas ela, quando surgiu, ela era focada no objetivo, né? Ela era no método, no comportamento, era considerado aquilo que podia se observar através dos cinco sentidos e se deixava de fora a introspecção. Isso a princípio, é claro que hoje existem vários segmentos dentro do próprio behaviorismo, né? Aí nós temos a psicanálise, que não é uma escola da psicologia, mas aí vem Freud, então, que é um revolucionário da cultura das psicologias, e surge com ele, então, podemos trazer a analogia do iceberg, né? Surge o inconsciente. Mas Freud vem na dualidade de corpo e mente, do psique, né? Ele fala de um inconsciente pessoal, ego, id, superego. A partir daí, alguns pensadores, alguns psicólogos, filósofos, buscam algo a mais. Surge o terceiro movimento, então, o humanismo, que, que quer mais, quer considerar a introspecção, traz para o homem uma liberdade de subjetividade, enfim. É claro que bem sucinto aqui, né, Marcela? Uhum. E a transpessoal, ela surge como um desdobramento desse humanismo. O que é a terapia transpessoal? A gente diz que é uma terapia que nós consideramos o homem como integral, correto? É corpo físico, mente, emoções
e espiritualidade. Nós temos, então, a transpessoal, ela não desconsidera nada do que veio anterior. Todas as abordagens, todas as escolas são consideradas, só que, por exemplo, a psicanálise fica no inconsciente pessoal. Quando nós falamos de transpessoalidade, a gente abre, aí aborda-se também o inconsciente coletivo. Enfim, transpessoal, sucintamente, seria o homem integral. Sabendo que ele teria uma ideia de unicidade, de corpo, mente, emoção e espiritualidade. Só que essa questão espiritualidade, eu acho que é interessante a gente deixar claro, Marcela, assim, porque para Maslow, por exemplo, que é considerado o pai da transpessoal, a espiritualidade é algo que antecede qualquer dogma, qualquer instituição religiosa. Esse espiritual, ele tem a ver com o transcendente do ser. Certo? Então, a transpessoal, ela veio como uma força, hoje considerada a quarta força, que quer ir além do ego, que é apenas o pessoal, ir além desse pessoal, em direção ao espiritual, mas nunca deixando de considerar todos os aspectos da integralidade do ser. Bem interessante essa tua colocação, Everaldo, porque vai ao encontro, né, do que a gente publicou aí nas últimas semanas, né, falando sobre o que nós entendemos como espiritualidade, né, e inclusive o primeiro post da Alicerce sobre o tema foi justamente esclarecendo essa diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Então, que muitas vezes acaba se confundindo esses dois conceitos, o que gera diversos tabus, né? Até para aplicação dentro da escola. Então, muitos professores, por exemplo, não se sentem confortáveis em falar sobre a temática da espiritualidade porque tem um entendimento equivocado de que a gente precisa adentrar a temática da religiosidade. E não necessariamente, né? É importante que as pessoas entendam que a religiosidade, né, ela pode ser uma ferramenta para a espiritualidade, mas não necessariamente, né? Então, a gente pode, sim, ter esse desenvolvimento espiritual sem necessariamente ter um vínculo religioso. E isso é importante que a gente saiba, porque, na verdade, todos os conceitos aí do que se espera para a nossa nova educação, né, educação do século XXI, permeia essa questão do desenvolvimento da espiritualidade, que nada mais é também do que o autoconhecimento, né? A busca pelo conhecer-se e também a busca por como conviver em sociedade, né? Então, a espiritualidade é, de fato, fundamental e deve ser trabalhada. E por isso que esse nosso bate-papo hoje é tão importante, né? Para ser esclarecedor também, para quem ainda tem dúvida de como que a gente pode abordar esse tema tão importante no ambiente escolar e até mesmo em casa, os pais, enfim, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, eu poderia até citar aqui um livro de Vera Saldanha, onde ela fez toda uma pesquisa, um projeto, exatamente da psicologia transpessoal voltada para a educação. Como seria esse contexto da transpessoalidade dentro da educação? Mas, como tu mesmo diz, o fundamental é a gente saber dividir isso, separar. Como tu disse mesmo, a religiosidade é uma ferramenta para a espiritualidade. Mas existem muitas pessoas que não têm vínculo algum com instituições e, ao mesmo tempo, elas estão buscando autoconhecimento, estão conectadas com o seu ser em busca de uma evolução, e aí elas estão, sim, ampliando consciências e estão trabalhando aonde? No espírito, estão cuidando da sua espiritualidade, né? Sim. Muito importante a gente separar esses elementos. Sim, sim. Esse espiritual nosso, ele antecede tudo a isso, e vamos imaginar que estivéssemos num lugar físico, num contexto
que não tivesse nada do religioso. A gente não está aqui desmerecendo o religioso. O religioso é importantíssimo para muitas pessoas, né? Mas se você se imagina num contexto que você não tenha nada disso, o teu próprio ser vai continuar como um impulso da sua essência, buscar a sua evolução, a sua sede de aprendizado, conhecer, expandir, superar a si, né? Então, aí é o que precisa ficar bem claro, que é a espiritualidade. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E foi muito bom a gente começar esclarecendo esse ponto, né? Retomando essa temática que a gente veio trabalhando aí ao longo das semanas, para a gente entrar na primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Everaldo, que vai ser no nosso tema, né? Que é uma pergunta simples. O que é amor? Bem simples, né, Marcela? Muito simples. Bem simples, mas todo mundo fala de amor, né, Everaldo? A gente vê tanto, ainda mais em rede social agora, a gente vê tanto falar de amor, as pessoas falam. É tão simples, todo mundo sabe o que é amor. O que é amor para ti, então, Everaldo? Olha, eu vou falar o que é para mim, né? Porque a gente sempre fala das nossas lentes, né? Sim, mas eu procurei, por vir da filosofia, a gente sabe que vai falar em amor eros, por exemplo, é Platão, amor filia, Aristóteles, vai pegar Spinoza, tem um outro conceito de amor, enfim, é tudo, não tem nada de simples aí, né, Marcelo? Falar o que é o amor, eu acho que é muito complexo. A gente sente o que é o amor, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia, assim, do amor dos gregos. Se a gente imaginar o amor porneia. O amor porneia qual seria? É o amor infantil. Vou te dar um exemplo para ilustrar. Imagine, você é mãe, Marcela? Não. Não? Não. Mas a gente sabe que quando um filho nasce, ele está com uma semana de vida, enfim, será que ele vai ter noção que às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã, bateu a fome dele ou ele está molhado? Será que ele vai ter a noção de que a mãe está cansada e ele vai esperar até o dia amanhecer para pedir a comida ou pedir que o troque? Não. Então, fazer uma analogia com esse amor do bebê. O que é esse amor do bebê? É o amor do consumo. Ele ainda não tem a consciência do mundo do outro, e um psiquismo ainda não formado, então, no instinto, deu fome, ele chora. Eu quero me alimentar, eu quero consumir para minha necessidade básica. Aí a gente diz que é o amor porneia, Marcela. Por quê? É o amor do consumo do outro. Desse termo que deriva a pornografia, né? O pornográfico. Então, imaginando uma pessoa que tem uma consciência de amor só de consumo do outro. Eu quero você do meu jeito, a hora que eu quiser, e eu não estou preocupado com você. Eu quero consumir você. Então, você vê que é um amor infantil. É o amor que controla tudo que o outro faz, que quer o outro como um simples objeto de consumo. Esse eu acho que é um conceito bacana que muitas pessoas em patamares existenciais bem primitivos vivem, né? Mas não deixa de ser uma classificação do amor. E aí, se nós partirmos para o amor eros de Platão, que Platão considera o amor como desejo, né? Eu tenho desejo por algo, eu consegui, agora eu já não tenho mais desejo por isso, eu quero mais, eu quero outro. Eros seria o amor do adolescente. Imagine assim, o adolescente, ele é muito egocêntrico. O adolescente já percebe o outro, mas ainda ele prioriza primeiramente a ele. Do eros, a gente tem aí o erotismo, né? Então, eu já consigo enxergar o outro, eu já consigo ver que o outro tem sentimentos, eu preciso ouvi-lo, tal, mas primeiro eu ainda. E no erotismo, a gente já imagina que erotismo, eu preciso do outro para fazer esse jogo do erotismo e tal, né?
sim. Então, seria um amor de adolescência, tá? Porneia, Eros, e aí a gente poderia trazer o amor filia. O que é o amor filia? É o amor da amizade. Digamos que já é um ser que tem, que já consegue aceitar com que o outro não esteja à sua disposição. Eu já consigo amar o outro e respeitar a sua subjetividade, sua singularidade. Eu consigo conversar com o outro, não só para consumi-lo, mas para entendê-lo, para trocar, para ajudá-lo, para ser ajudado pelo outro, né? Então, é a filia, é a amizade pelo outro, que seria essa terceira classificação de amor. E aí um quarto amor, que seria um amor ágape. Ágape é um amor crístico, né? É um amor incondicional. Eu não imponho nenhuma condição e eu simplesmente amo. Então, eu acho que com essas quatro colocações, a gente consegue até medir que nós, no dia a dia, em muitos momentos, nós somos porneicos, somos eros, somos filia, e eu não sei se a gente consegue ser ágape, talvez em algumas circunstâncias, né? É, verdade. É o que a gente busca, mas é complicado. É um amor muito desapegado, né? E É, realmente a gente tem que estar aí para tentar, né, chegar. Mas eu achei muito interessante essa tua colocação, e principalmente esse final, né, de que a gente pode ser um pouquinho de cada, né? Dependendo da sim, situação, a gente vai sentir o amor de maneiras diferentes, né? E eu acho que isso é bem, perfeito. bem interessante, e eu vou guardar essa partezinha, tá, Everaldo, para puxar lá no final, isso que tu falou, porque agora eu tenho uma pergunta antes, que é Certo, importante, né? Vou ok, guardar essa informação para o final. O tá bom. que esse amor, né? E aí o amor, dentro dessas perspectivas que tu trouxe, né, bem filosóficas, o que o Aham. amor tem a ver com a espiritualidade? Imagine que eu pegue esse primeiro exemplo da porneia. Uhum, Uma pessoa que vive num patamar onde ele olha o outro apenas como seu objeto de consumo. Essa uhum, pessoa não vai trocar nada, ela só vai consumir. Eu não consigo conceber que este amor vá fazer com que ele, sem que ele perceba o outro e o todo que é o mundo, falando agora de uma ecologia pessoal, social e planetária, como se ele não percebe isso, como dizer desta pessoa que ele tem um espírito amplo, um espírito que acolhe? É alguém que está totalmente centrado no seu próprio ego. uhum. Concorda, Marcelo? Sim. Então, eu acredito que o amor, o exercício do amar, com todos esses elementos que eu trouxe, sabendo que todos eles fazem parte de nós, e nada pode ser descartado, porque nós somos humanos incompletos, para que eu desenvolva a minha espiritualidade, eu preciso trabalhar o meu amor. Que estágio está o meu amor? Como que eu vejo o outro? Eu diria assim que a gente está aqui nesse plano, no meu entendimento, para reaprender a amar. Então, se o meu espírito anseia por amor, e aí pode englobar muitas coisas nesse amor, Uhum. e eu estou desenvolvendo e praticando e buscando entender isso e me aprimorar, é a base para desenvolver a minha espiritualidade, no meu entendimento. Uhum. Não, eu acho que sim, faz total sentido com o que eu também acredito, né? E Certo. porque a gente veio falando, né, sobre o que é essa espiritualidade, né? Então, parte, a meu ver, né, parte de dois princípios. O primeiro, o do Uhum. autoconhecimento, né? Do se Certo. descobrir, do se elevar, e também
na busca por essa relação com o outro, né? Dentro desse contexto social que a gente fala, ecológico, enfim. E como que a gente, né? É quase que, na minha percepção, é quase que inseparável mesmo, como tu disse, né? Porque, primeiro, eu preciso também me amar, né? Enquanto ser, enquanto indivíduo, e isso faz parte dessa busca pela espiritualidade também, né? Eu acho que é muito difícil você conseguir se elevar espiritualmente, ir né, nesse transcendente que tu colocou, se eu também não me amar, né? Se eu não conseguir me descobrir. E ao mesmo tempo, a gente, quando tu até deu o exemplo ali, né, do amor de Cristo, né, que tu falou, eu esqueci o termo filosófico que tu O usou, ágape. o ágape, né, que é, na verdade, essa coisa que talvez seja essa busca também da espiritualidade, né, que a gente sabe que é difícil, mas é como tu disse, a gente está aqui para reaprender a amar, né, e para mim faz parte desse todo, essa busca pelo amor também ao outro, né, por esse amor desapegado. Então, eu acho que é bem difícil separar as duas coisas. Eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, a gente já fala de amor, né? Eu não consigo ver Perfeito. como falar disso de formas separadas. E Exatamente. aí eu acho muito interessante que a gente precisa realmente refletir sobre esses conceitos, né? Porque às vezes a gente se acha uma pessoa tão espiritualizada, né? Eu busco a minha espiritualidade, e aí a gente viu várias ferramentas, né? Que eu posso ter, mas eu não consigo amar. Eu não Certo. consigo amar o outro, eu não consigo me amar. Então, o que será que realmente eu tô buscando, né? Como que está sendo esse trabalho da minha espiritualidade? Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa noção de que amor e espiritualidade, ela é praticamente indissociável. Perfeitamente. Eu acho que daria para nós trazermos aqui o paradigma holístico que a transpessoal traz. O que Uhum, seria esse paradigma, Marcela? Ela fala que ela nos traz assim, Pierre Weil cita isso. Fala da fantasia da separatividade. Então, por nós acreditarmos que somos sozinhos neste plano, nós precisamos nos resguardar, guardar as posses, acumular, nos proteger. E aí isso gera em nós uma atitude altamente egoísta. Como assim? E aonde nasce isso? Pierre Weil nos diz assim que nasce na nossa mente. Tudo começa em nós. Então, se eu acredito que eu estou separado do todo e eu preciso me proteger, na minha mente eu acredito nisso, eu acabo ficando fechado, egoisticamente fechado, me defendo, reativo, centrado só no meu ego. E aí, isso nasce na minha mente e afeta minhas emoções, que acabam atingindo o meu físico. Ele fala então da primeira ecologia, que é a pessoal. Nasce na minha mente a ilusão que estou separado, isso afeta minhas emoções e atinge o meu físico. Então, tudo começou em mim. Só uhum, que eu sou um ser social e de relações. E aí, eu estando desta forma, preocupado apenas em ter, em acumular, em tirar vantagem, em ser o melhor, eu vou como para o social? Eu vou com o que eu sou e com o que eu tenho. E daí reflete-se as relações. Só aí então seria a segunda ecologia de Pierre Weil, ecologia social. E quando eu não sou bem cuidado, eu não me conheço, eu vou para o social para vencer, competir e ganhar a qualquer custo. O que isso reflete no planeta, no todo? Que aí entra então a ecologia planetária. São três ecologias, mas uhum, tudo começa em nós. Então, se a gente pensar assim, poxa, eu quero fazer o bem para o outro.
Se você quer ajudar o outro, quer fazer o bem para o outro, cuide-se, se conheça, saiba os seus limites, saiba a sua singularidade, sua subjetividade. Faça esse movimento de inversão primeiramente. Saiba que é incompleto, que é humano, que está buscando. Amplie o teu espírito. O outro vai saborear de tudo que transbordar disso, Marcelo. Uhum. Então, como você disse, primeiramente começa em nós. Uhum. A guerra e a paz estão aonde? Fora ou dentro de nós? Uhum. Está dentro de nós. Se nós estivermos num lugar desprovido de qualquer arma física, estivermos nus, nós vamos fazer guerra com o nosso corpo. Então, a guerra e a paz estão em nós. Tudo começa em nós. Verdade. Eu vejo desta forma, Marcela. Não, e tu trouxe um ponto muito interessante, e até gosto de falar via aqui o meu colega Gustavo Thanos, que também entrou da live, né? Que trabalha bastante com a questão das fragilidades, né? Da beleza de mostrar as nossas fragilidades, né? E ele até no próprio texto que ele escreveu para a gente também sobre a espiritualidade, né? Trazendo para a escola um pouco esse contexto de que como os professores, né, têm medo das suas fragilidades, de demonstrar suas fragilidades, de demonstrar que eu não sei, de me expor, né? E às vezes a dúvida, né, o questionamento, é uma grande oportunidade, né, para o desenvolvimento. E eu acho que essa questão que você colocou, né, de se conhecer, é justamente o se questionar, né? É realmente conhecer as suas potencialidades e as suas fragilidades e assumir as suas fragilidades e amar as suas fragilidades, né? Porque a gente vive uma vida negando as nossas fragilidades ou fingindo para a sociedade que nós não temos as nossas fragilidades. Enquanto talvez o mais bonito da vida e das relações seja justamente o que tu falou, né? Amar o outro apesar das suas fragilidades e com as suas fragilidades. Né? E aí sim a gente ter esse amor, né? Justamente, ó, a Larissa, também minha colega, colocou, né? Se reconhecer como vulnerável. E isso talvez esteja realmente a grande beleza, né? A grande beleza da vida e realmente o sentido do amor que a gente está falando. Né? E até eu acho que foi o próprio Fabiano também, teu irmão, colocou ali, né, que talvez o amor dos pais para os filhos seja o amor mais próximo desse amor que a gente colocou ali, que realmente né? Talvez seja o mais próximo disso, de amar apesar das suas fragilidades, né? Apesar das suas vulnerabilidades. E então eu acho que esse é o ponto e que talvez esteja faltando na nossa sociedade saber sobre isso, né? Perfeito. Porque a gente vive essa sociedade, a minha mãe participando aqui também, a Aimee falou, né? Amar a perfeição é fácil. E é justamente isso, né? E é justamente isso. E eu acho que é interessante, até para saber também passar para as crianças isso, né? E para os adolescentes que têm também toda essa questão, essa vulnerabilidade, no ambiente que a gente está vivendo hoje de rede social, né? Onde eu sempre brinco, né? Eu digo no Instagram, todo mundo é lindo, rico e feliz, né? Porque é só isso que a gente vê. E aí existe toda essa comparação de que todo mundo quer ser essa imagem ou quer passar essa imagem e não se mostra e não se valoriza as suas vulnerabilidades. E eu acho que isso é de uma sensibilidade tão grande e que talvez esteja faltando, né? Até nesses momentos de tanto conflito e tanto ódio sendo despejado também nas nossas redes sociais, né? E a gente consumindo isso o dia inteiro. E então eu acho que a gente precisa realmente passar essa mensagem do que é o amor, do que é essa espiritualidade, né? E mostrar a beleza disso, né? Das suas fragilidades, da sua vulnerabilidade e permear o que você falou, né? Que tudo começa na gente. Tudo começa na gente. E que a gente... E se eu tenho... Pode falar. Não, pode concluir.
E se nós ampliarmos a nossa consciência e entendermos que nós estamos conectados o tempo todo com tudo e todos, e que nós não precisamos nos fechar ao mundo para nos proteger, e geralmente falando assim, a gente já se apega somente no ter, e o ter apaga o ser, né? Ter essa noção de vulnerabilidade, saber que a gente é incompleto, é saber falar da nossa humanidade, Marcela. Nós precisamos falar da nossa humanidade, né? Sim. Os educadores são, meu Deus, é o papel fundamental de tudo isso, né? Ter acesso àquelas crianças que chegam na escola repetindo muitos padrões da família, porque os filhos, a gente repete os padrões. O professor, se ele tiver autoconhecimento, se ele tiver um espírito aberto, se ele sair daquele lugar de autoritarismo, como que eu vou trazer mais... Detentor do conhecimento, né? Porque, claro, a escola ela tem a função de passar, de ensinar, mas o professor, quem está passando esse ensinamento, se ele tiver a sensibilidade de olhar dentro dos limites, é claro, porque a gente tem uma escola com 20, 30, 40 alunos, mas ele permitir o riso no momento certo, ele permitir a espontaneidade, ele permitir o erro, permitir a singularidade, o diferente, sair daquele lugar do autoritarismo, né? O próprio professor se perguntar por que eu estou ensinando isso, para que eu estou ensinando isso, para este ser que está aqui como ser, e não somente para fechar um currículo, ter as melhores notas, passar na maior universidade, para ganhar dinheiro para ter. Isso é muito superficial, né? Eu vejo que o educador ele tem uma missão tão nobre, porque ele pode trabalhar desde muito cedo no espírito dessas crianças, que muitas vezes vêm de lares desestruturados. E a gente sabe quando um professor nos marcou, porque ele olhou para a nossa humanidade, ele teve carinho, teve acolhimento, a gente consegue levar aquele professor como mestre para a vida toda, como exemplo para a vida toda, né? Sim. Eu vejo que é tão importante a preparação desse educador, que ele tem autoconhecimento, é básico. Eu vejo que isto é básico, Marcela. Verdade. O aluno vai só saborear a sabedoria desse professor e vai ter ele como um farol, como um guia para a sua vida, né? E eu acho que tu tocou num ponto bem importante sobre a questão da formação desses professores, né? Porque a gente vive um ciclo de repetição de padrões e de conhecimentos que, às vezes, até a gente se pega envolvido nessa reprodução. E eu acho que é muito importante, né? Eu dando aula no ensino superior e trabalhando com a formação, né, de novos professores, e eu acho que isso a gente tem que tentar atuar em todas as esferas possíveis, de justamente passar essa mensagem que tu falou, né? De que a gente precisa trabalhar essa educação para o espírito, né? Não apenas, claro, o ter, ele é importante, né? A gente precisa dominar algumas técnicas, algumas coisas que fazem parte da nossa formação profissional. Mas mais do que isso, né? O que a gente quer? A gente vê aí tantos detentores do conhecimento, pessoas tão graduadas e fazendo tantas atrocidades com o nosso mundo, desde meio ambiente, enfim, né? Até contra pessoas, a gente vê aí as guerras, as pessoas ainda, né, se matando em busca de ideais, enfim. E o que adiantou de fato, né, esse conhecimento todo? Então, mais importante do que ter esse conhecimento é o que vocês vão fazer com esse conhecimento, né? O que eu quero que os meus alunos façam com esse conhecimento? E eu acho que isso perpassa também essa ideia do espiritual, né, dessa busca que a gente está falando aqui desde o início,
E só alguns comentários que eu anotei aqui para não perder, até o Ícaro comentou ali, né, que é difícil mostrar essas fragilidades, né, na área da educação física. E realmente, a educação física também tem muito isso, né, da busca pela perfeição, mas eu nem diria só na educação física. Eu acho que a gente tocou num ponto dessa questão da vulnerabilidade do professor, do se mostrar também vulnerável, de se mostrar humano, porque isso vai passar para os nossos alunos, até para eles também aprenderem a lidar melhor com as frustrações, né? De que, tipo, os meus alunos, eu sempre tento falar para eles que a nota, os alunos, eles entendem a nota e a avaliação como uma punição. Porque, né? E aí eles buscam aquela nota e muitas vezes eles não estão preocupados em aprender aquele conhecimento e eles não conseguem enxergar as avaliações como uma oportunidade de aprender e de melhorar, de ver o que está bom, o que precisa buscar mais. Eles têm essa dificuldade, porque justamente a intenção da escola, ela vem com essa questão de que parece que a gente está punindo a criança e a criança não pode errar. E aí a gente tem grandes problemas, né? Como, por exemplo, a evasão escolar de crianças que repetem, né? De ano. Por quê? Porque não consegue também lidar com essas as suas fragilidades. Então, eu acho que o professor, sendo o exemplo, né, de se mostrar vulnerável, os alunos também vão ter esse entendimento, né? Quando eu falo para o meu aluno que eu não sei, ou quando eu faço algo errado e eu peço desculpas, ou eu demonstro essa minha vulnerabilidade, eu demonstro para o meu aluno que tudo bem ele também ser assim, porque todos somos humanos, né? Então, eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, de a gente ter, e às vezes eu me questiono por quê, né? Por que se inverteu tanto? Precisa ser... você é mais diretamente da área da educação, deve saber muito mais que eu dos projetos existentes, mas tem muita coisa a ser... São paradigmas que demoram a mudar, né? Eu quero partilhar rapidamente um projeto que eu participei numa cidade onde eu morava, lá perto. Sim. Nós trabalhamos em 9 escolas, com os professores, coordenadores, pedagogos. O projeto se chamava Cuidando de Quem Somos. E aí a gente percebeu quão deficiente é esse professor que está lá naquele papel existencial de professor, mas que não sabe lidar com as suas emoções, que precisa manter uma postura totalmente rígida, de cima para baixo, impositiva. O quanto isso o aluno sente dentro da sala de aula. E o aluno se espelha nesse professor, achando que ele também tem que ser forte o tempo todo, que ele tem que ser o melhor, buscar conhecimento para ser melhor que o outro, e não melhor em si mesmo, né? O foco está sempre competir, ser melhor, ganhar, vencer, mas vencer o quê? Vencer o outro sempre, vencer no mundo. E aí está sempre focado para fora, né, Marcela? Vocês que estão diretamente ligados à educação, trabalhar os professores nesse aspecto é um ganho extraordinário para os alunos. A sensibilidade e a humanidade dos professores, né? Sim. Não, eu acho que faz todo sentido, desde a parte da formação até a formação continuada. E uma coisa que também é muito importante, a gente sabe que dentro da realidade das nossas escolas, a gente ainda está muito longe, né, de alcançar. Mas a gente sabe da importância, por exemplo, do psicólogo, do terapeuta dentro do ambiente escolar, para atender as crianças, mas também, por que não dar esse suporte aos professores, né? Então, a gente vê aí a profissão do professor, né? A gente começa a pegar alguns dados que são alarmantes no sentido de quantos professores estão afastados, por exemplo, da sua função por doenças mentais, né? Por tantas dificuldades que a gente sabe que tem a vida do professor, né? Desde a questão da falta do reconhecimento, dos baixos salários, né, de toda a questão que envolve uma sala de aula e nos tempos que a gente vive, que é tão complexo, né? E por que a gente não tem ainda, né, esse suporte para os professores? Porque seria fundamental, porque como tu disse, né, os professores não sabem lidar com as suas emoções. Na verdade, não só os professores, mas a gente vai falar como um todo, né? Nós não sabemos, né? Exato, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E os professores, ainda dentro de um ambiente
hostil, com tantas dificuldades, e que está ali para ajudar também nessa descoberta do outro, né, das crianças, do seu desenvolvimento, a gente tem essa dificuldade, né, porque realmente como que eu, enquanto professora, vou contribuir para o desenvolvimento da espiritualidade dos meus alunos se eu não consigo trabalhar isso em mim ainda? Então, é um desconhecido para o próprio professor isso, exato. Que esse tema, na verdade, ele é um tabu, né? Ele é um tabu para a sociedade, assim, como eu falei lá no início, né? Falar sobre espiritualidade parece que a gente está pisando em ovos, porque tem esse conceito um pouco equivocado, assim. E um outro conceito só que eu queria trazer aqui, que eu acho que é importante a gente falar, e quando a gente fala de amor, que eu particularmente gosto bastante disso, né? Até a gente tem sobre a teoria de Henri Vallon, né? Quando a gente fala aí das teorias da aprendizagem, onde a gente fala sobre a afetividade, né? E a gente está falando aqui do papel do professor, né? Da questão do amor, de demonstrar. E o que eu acho importante também é que muitas vezes, né? Dizer não, eu uso até essa frase, né? Às vezes o dizer não também é uma prova de amor, né? E quando a gente está falando aqui de professor, e a gente está falando da importância do professor também se mostrar vulnerável, do professor contribuir para essa espiritualidade, mas a gente não está querendo simplesmente dizer que o professor ele vai ser bom se ele for permissivo, digamos assim, ou que o professor ele só é bom se ele for aquele que é o amigão de todo mundo, que permite tudo, e que às vezes não, né? E que às vezes o amor também está nessa preocupação com o outro, né? Do dizer não, ou na própria tarefa, né? Quando eu coloco para os meus alunos que a gente faz uma avaliação, o professor ele nunca está querendo prejudicar o aluno, não tem uma perseguição com os alunos, que às vezes os alunos eles colocam isso na cabeça, né? Como se o professor tivesse alguma coisa contra ele. E não, na verdade, às vezes a gente vai ser um pouco mais duro, a gente vai puxar um pouco mais a turma, mas isso também é uma forma de demonstrar amor, muitas vezes, né? De tipo, a preocupação para que ele aprenda e para que ele se desenvolva. E aí eu acho muito interessante a gente ter essa definição do afeto no sentido de afetar o outro, né? De que a tua postura ela consiga afetar o outro a ponto de que ele consiga aprender alguma coisa. E que muitas vezes esse afeto, esse amor, né, que a gente está falando aqui, ele vai estar no não. Como os pais muitas vezes fazem com os filhos, né? No sentido de dizer não para algumas coisas porque eu quero, né, eu estou protegendo, eu estou fazendo com que ele... para que não aconteça alguma coisa, né, de ruim. Eu acho que os pais são as pessoas que mais sabem falar sobre isso, né, o quanto o não, muitas vezes, é uma forma de amor. Sim, 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 sem dúvida. Imaginando que você está trabalhando com adolescentes, aqui a gente tem um projeto também, até junto com o Fabiano também, que veio do projeto Anjos nas Ruas e acabou se transformando num braço que é o Anjos nas Escolas. A gente estava desenvolvendo um trabalho com quase 400 adolescentes numa escola aqui. Conseguimos falar um pouco sobre as emoções, medo, tristeza, mas aí com a pandemia parou tudo, né? A importância, eu acho, do que você falou, daria para a gente sintetizar de uma forma assim, regras, normas. Eu gosto sempre de trocar a palavra regras por normas, porque normas é o que é normal dentro de uma escola, dentro de uma instituição, dentro de uma família. Aqui é normal, as normas são essas. E é lógico que o adolescente ainda não tem ferramentas e ele vai estar sempre buscando, avançando, e os professores eles precisam ter essa firmeza, né? Se a gente pensasse assim, a posição do professor diante do adolescente é uma camisa de força ou é um cinto de segurança? Há uma diferença nisso, né? Pode ser um cinto de segurança baseado nas normas dessa instituição, imaginando que os professores que estão trabalhando com adolescentes sabem do processo mais complexo que eles estão passando na adolescência, né?
precisa sim dessa firmeza, porque... Uhum. Mas essa firmeza com afeto, como tu disse, Exato. que afeta o outro, que dá segurança para ele. É Uhum. engraçado que eu fiz uma pesquisa com esses quase 400 alunos, quando trabalhei com o medo, e o medo que ficou em primeiríssimo lugar, o medo de perder pai, mãe ou o cuidador, um daqueles. O Uhum. segundo medo foi não dar conta. Quer dizer, os adolescentes estão vivendo um período que eles querem começar a individuar-se. Uhum. Eles espantam os pais, agridem, repulsam, mas como se dissesse assim, fica a 1 metro de mim e continue me olhando, me amando, porque qualquer coisa eu vou correr para você. Uhum. Mas não há um entendimento dos pais sobre isso também. E seria Uhum. tão bom que os professores entendessem essa dinâmica de não colocá-lo dentro de uma camisa de força, porque ele precisa se individuar, mas Uhum. com segurança. Olha de novo o papel do educador que tem o conhecimento do que é a adolescência, do que ela representa Uhum. para o ser, né? Que é um período de guerra interna tremendo, em vários aspectos, né? Sim. Não, eu achei até, teve o comentário aqui também da minha colega, a professora Gelsemar, né, que ela falou que o não é pedagógico. E eu acho que entra Sim. bem dentro dessa ideia que tu falou, né, da gente, de ser cinto de segurança e não camisa de força. E esse exemplo que tu falou dos pais, a gente vê muito dentro do ambiente escolar, né? E aí também é um outro paradigma que nós, professores, precisamos vencer, né, ultrapassar, de que o aluno problema. O que é o aluno problema? Né? Que às vezes a gente vai em conselho de classe e a gente só ouve que é o aluno problema. Ou então vai passar de ano e aí fala para o outro professor, olha, esse daí é um problema, te prepara, né? O que é esse aluno Uhum. problema? E na adolescência a gente vê muito isso, né? De que Uhum. o aluno problema, na verdade, nada mais é do que a busca realmente também por essa atenção e por esse afeto, né? E Sim. aí a gente precisa tentar entender quem é esse aluno, qual é a realidade desse aluno, né? E às vezes, quando ele não tem esse afeto, porque também falta o entendimento dos pais, ele busca Uhum. isso dentro do ambiente escolar, ele busca Sim. isso no professor. Né? E isso tem uma importância muito grande. Eu trabalho, como eu sou da educação física, né, muitas vezes eu trago o exemplo da nossa área, assim. E o professor de educação física, por exemplo, dentro do ambiente escolar, geralmente ele tem uma proximidade muito grande com os alunos, né? Ele é um Sim. professor que geralmente é querido pelos alunos. E ele tem muitas vezes esse papel fundamental que aquele aluno não vai ter em casa. E a Certo. gente precisa entender muitas vezes essa revolta que existe, né? Então, como tu colocou, às vezes o adolescente agride os pais, mas quer ali. E às vezes é Uhum. isso que eles fazem com o professor também, né? Essa Sim, sim. revolta dentro da sala de aula nada mais é do que um pedido de socorro, muitas vezes. Observe a nobreza que é a função de um professor, né? Não existe nenhuma profissão mais nobre do que o professor. A Sim. capacidade que ele tem de acolher ou de espantar, de agregar, ou então, de repente, colocar o aluno como problema simplesmente porque ele não preenche o checklist do que é um Uhum. aluno normal. E o que é Uhum. normal? A gente, ontem no filme, né, o exemplo daquele filme maravilhoso me tocou muito, Uhum. o padrão, né, de ter tudo 100% controlado e certo e tudo isso, né? Uhum. E também há uma outra coisa interessante, Marcela, que é importante ser dito. O professor, ele não tem a obrigação de ser o terapeuta do aluno, Uhum. porque ele tem, a função dele é nobre demais como um educador, né? Uhum. Mas se ele conseguir entender, se o professor tiver na sua alma a intenção de educar, com os conhecimentos, né? As informações, os dados, mas além disso, tiver na alma do professor o desejo de fazer com que aquele ser cresça em espírito de entendimento, que ensine ao aluno que ele pode pensar sobre as suas questões,
olhar para dentro de si, já desde cedo fazer esse movimento interno, e não só focado em competir e de ser melhor que o outro, o professor está sendo também alguém que está cuidando da dimensão psicológica desse aluno. Mas não Exato. precisa, claro, não é terapeuta dele, mas é Exato. sensibilidade, é Isso. afeto. Aí é amor, amor que é a base para a evolução do espírito, né? Sim, não, concordo totalmente, até a pergunta do Ícaro agora, né? Mas é papel da escola suprir essa necessidade do aluno? Eu acho que é isso que o Everaldo colocou agora, né? Nós não temos que ser terapeutas dos nossos alunos, porque nós nem temos essa formação, a gente nem vai saber atuar. Mas se a gente atua de forma amorosa, buscando, entendendo que o nosso papel ele vai além da mera transmissão de conhecimento, mas sim auxiliar os nossos alunos no desenvolvimento da sua espiritualidade, que perpassa a ideia de que também aprender a lidar com essas situações, com essas emoções, né, com os seus problemas, né, de saber separar as dificuldades do ambiente escolar, da vida pessoal, da casa. Então, isso é papel do professor também, né? Eu entendo isso. E eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar também, que eu trabalho com bullying, né? Então, eu já dei algumas palestras sobre bullying em alguns lugares, e uma vez eu estava dando uma palestra falando sobre bullying, e eu comentei que teve um caso numa escola onde as crianças estavam se cortando os punhos, né? Porque era uma forma de mutilação pelo sofrimento que eles viviam. E dentro da escola, as crianças que sofriam bullying começaram a se identificar através, né, do sofrimento, e elas começaram a se reunir para se mutilar, até que uma delas foi parar no hospital. E aí a gente começou a falar sobre isso, né, falando sobre a importância do professor, e ao meu lado eu ouvi uma pessoa falando: só o que falta agora eu ter que ficar me preocupando com isso. Eu não sou psicólogo. Foi exatamente a colocação que a pessoa fez. E aí eu me questionei e até fiz isso. Eu falei assim, olha, quando eu me formei professora, e quando eu fiz o meu juramento lá na minha formatura, eu me coloquei à disposição e eu acho que, para mim, enquanto professora, não tenho como separar a preocupação com o outro. Então, eu não consigo ver uma criança sofrendo, se mutilando, a ponto de quase cometer suicídio, e simplesmente olhar e dizer, não, eu não sou psicóloga, não tenho nada a ver com isso. Né? E aí que entra essa questão do amor, né? Do amor enquanto professor, de olhar para aquela criança, e não é eu ser o psicólogo dela, mas é eu olhar ela com amor enquanto um ser humano que está passando por um sofrimento muito grande e que precisa de atenção. E talvez a melhor forma seja justamente encaminhar ela para um profissional, né? Um profissional capacitado. Então eu acho que a gente tem essa questão de... O limite ali, né, o limiar é muito tênue no que é, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não tenho nada a ver com isso, ou isso é responsabilidade dos pais, e o que eu, enquanto professor, devo fazer, né? Até onde eu posso ir? Mas eu acho que tudo perpassa justamente pelo amor, né? É olhar com amor para aquela criança e para aquela situação. Porque às vezes eu não vou saber o que fazer. Né? Mas se eu paro para olhar, e às vezes o que a criança só precisa é um abraço, né? Então, assim, é um olhar... acolhida, né? Exatamente, o acolhimento, os 15 minutos da nossa atenção, né? Da nossa conversa. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, essa noção de que o professor e a escola, eles não vão fazer tudo, né? A gente não tem como fazer tudo, mas a gente tem que ter esse olhar mais amoroso, né, para as crianças e para os adolescentes. Perfeito, Mar. Se o professor consegue ter essa consciência, ele ter essa sensibilidade, ele pode não ter a capacidade para resolver a questão, mas tem a sensibilidade para encaminhar esta questão. Né? Exatamente.
e o acolhimento vai dar segurança para essa criança tão ainda desprovida de ferramentas para lidar nesse mundo que cobra tanto, né? Cobra tanto. Uhum. Ó, os comentários aqui, né? Amor, empatia e humildade, também da minha colega Marília. Bom, olhar com amor, mas não precisa ser psicólogo, basta ser humano e ter empatia. Exatamente. É isso que a gente está tentando, porque passa daquilo que o Everaldo falou quando a gente começou a separar as coisas, né, Everaldo? A gente começou a separar, então eu também estou separando o humano do professor, né? Como se o professor não fosse um ser humano. Eu exerço um papel de professor, mas eu posso tirar esse uniforme de papel existencial e sentir o aluno, me aproximar dele, observar. Todos nós somos providos de intuição, né? Nós não somos somente uma CPU carregada de dados e informações para tirar as melhores notas no vestibular, né? Isso é muito frio. O amor precisa estar aí. Né? Se o amor está aí, é a grande mudança, né? Sim. Ó, o comentário também do Rafael, nosso domingo está mais quentinho depois dessa live. A gente que agradece, fica muito feliz que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo aqui com essa live, né? Bom. Eu estou congelado aqui, não vejo mensagem, não vejo nada, mas estou amando a live. Depois vai ficar gravado, tu vai conseguir acompanhar. Mas tu colocou um ponto também que é importante, que tem uma citação do Rubem Alves, que é bem interessante, quando ele fala, né? Quando eles pensaram sobre o vestibular, ele fazia o vestibular do ITA, e aí eles falaram sobre qual seria a melhor forma do vestibular. E aí um colega dele falou que a melhor forma de ter um vestibular seria através do sorteio. Aí que ele ficou se questionando, mas sorteio, por quê, né? E aí o colega falou assim, não, se fosse sorteio, cada escola iria se preocupar em ensinar aquilo que realmente acha que tem importância. Perfeito. Olha só como... E isso é muito profundo, né? Porque a gente vive para ensinar os nossos alunos a passarem no vestibular, sabendo que uma minoria vai passar no vestibular, né? Que não tem vaga para todo mundo, e mesmo assim a gente faz toda a nossa educação girar em torno de passar no vestibular. Então, talvez se a gente mudasse essa forma, né? Se a gente fizesse um sorteio aí, quem sabe a gente teria uma educação mais humanizada, né? Ou voltada para aquilo que realmente é importante, né? No sentido de ser humano, né? Do que a gente quer ensinar para as nossas crianças. Sim. E Everaldo, pode falar. Diria que muitas coisas simplesmente morreriam naturalmente, né? Com certeza. Olha, vamos dizer aí, talvez o quê? Uns 80% do nosso currículo? Mas vamos lá. Everaldo, agora a minha pergunta para fechar, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria, assim, a tua opinião, né? A gente falou sobre amor, espiritualidade, que uma coisa, né, não tem como separar da outra. Como que, na tua percepção, né, com os teus conhecimentos da transpessoalidade, como que a gente pode educar as nossas crianças e adolescentes de forma mais amorosa e espiritualizada? Bom, eu nunca entrei numa sala de aula, além das pós-graduação de transpessoal, que eu sou facilitador, como professor. Mas eu me imagino assim, se eu entrar numa sala de aula e dentro dessa sala de aula tiver 20 alunos, primeira concepção que eu vou me conscientizar que cada um desses alunos está num sistema familiar, quer dizer, todo o seu sistema está ali também. O olhar da transpessoalidade me permite olhar para ele e imaginar que ele é um ser singular, por mais que eu terei um currículo a cumprir, que eu terei normas, que eu precisarei passar as instruções, mas eu vou estar um pouco mais aberto à sensibilidade das singularidades deste meu aluno. Everaldo, só vou te pedir desculpa porque o nosso tempo está esgotando aqui, ele só me mostrou.
Oi, tô te ouvindo, Everaldo. Desculpa, a gente estava aqui, a gente se perdeu no tempo, né? Porque eu nem. Só apareceu para mim quando faltava 30 segundos. Então, desculpa eu ter te cortado, Não, mas sem foi o problema próprio algum. Instagram que fez pregou essa peça na gente. Achei que ele avisava um pouquinho com mais de tempo. Mas Tá então, bom. para finalizar a tua fala, Everaldo, desculpa, pode concluir. Pois é, eu estava te falando que se eu entrasse numa sala de aula, eu ia procurar deixar a minha intuição também, o meu sentir mais aberto, e tentar todo dia me lembrar de que eu tenho a capacidade de poder ajudar o meu aluno, além da aquisição de adquirir habilidades, capacidades externas, e que eu posso, de alguma forma, conduzir este ser para a autorrealização. E essa autorrealização é ser plenamente humano. E ser plenamente humano é ser vulnerável. Então, olha aí, a humanidade, a vulnerabilidade, né? Uhum, Eu penso que seria uma das maneiras que eu exerceria se eu fosse para a sala de aula hoje. Mas, como eu te disse, eu não tenho essa uhum, experiência. Mas uhum. é esse novo olhar de imaginar que eu não preciso preparar o meu aluno apenas para vencer no mundo, mas seria bom se eu conseguisse ajudá-lo a vencer em si mesmo, de Ah, ele se aproximar das suas coisas, de que ele pudesse saber que se eu queria ser instrumento para que ele pudesse transcender os problemas e as questões próprias da sua infância, da sua adolescência, com humanidade. Eu diria que seria isso, acho que eu faria hoje. achei muito bonito essa tua fala, Everaldo, e eu acho que ela faz todo sentido, né? Eu acho que o teu conhecimento, ele agrega bastante para a gente que é professor, porque tem essa visão. Como eu te falei, a gente acaba reproduzindo muitas vezes, né, padrões e comportamentos, e isso é ensinado também muitas vezes nas universidades, né, na formação que a gente tem. E se isso não é uma questão já para o professor, esse professor ele vai para a sua escola, ele vai para as universidades reproduzindo esse padrão, né, de que a gente tem que fazer para o aluno vencer na vida. E eu achei muito bonita a tua colocação de que a gente tem que ser uma ferramenta para que o nosso aluno vença a si mesmo, né? Que ele consiga realmente ter essa percepção, né? Do que é mais importante, o que a gente está fazendo aqui. E eu acho que aquela tua fala lá do início, que foi que a gente veio para esse mundo para reaprender a amar, é fundamental, assim, eu acho que a gente deveria passar isso para os nossos alunos. Eu concordo plenamente contigo, no sentido de entrar na sala de aula e identificar que cada um é um indivíduo, cada um vem de um contexto, cada serzinho daquele é um ser humano, que assim como nós, né, tem as suas potencialidades e as suas fragilidades, e a gente realmente contribuir para que esse aluno consiga, então, vencer a si mesmo, como tu colocou. Everaldo, muito obrigada pela tua participação, pela tua contribuição. Eu acho que foi realmente é, engrandecedor, assim, trazer os teus conhecimentos para a nossa área da educação, para a comunidade escolar, para os pais, né, que também estão nos assistindo, porque a gente traz isso tanto para a escola, mas também para dentro de casa. E, olha, mais uma vez, muita gratidão por estar aqui com a gente num domingo gelado como esse, né? Desculpa pelas dificuldades aqui com as tecnologias, mas assim fica a minha gratidão pela participação e pela tua contribuição aqui. Obrigado, Marcela. Eu amo fazer isso. E estou sempre à disposição. E quando tiver, se tiver alguma oportunidade de poder me aproximar e prestar serviço de alguma forma aos professores da escola onde você representa, é um trabalho Uhum. que eu faço de paixão. É um trabalho que está no meu espírito muito latente. Eu gosto muito. Obrigado pela Estamos oportunidade, juntos, Marcelo. então, nessa luta É, aí, Everaldo, né? O lema da Alicerce é vamos juntos transformar a educação.
porque Certo. realmente, para a gente chegar nessa educação que a gente tanto almeja, tem que ser um trabalho coletivo, né? Que depende de Perfeito. todo mundo. Então, Acho. muito bom saber que a gente pode contar aí com a tua ajuda e com a tua força nesse nosso objetivo, e de passinho em passinho a gente chega lá. Então, muito Perfeito. obrigada, Everaldo. Obrigada a todo mundo que assistiu e prestigiou a nossa live. E até uma próxima, então. Até mais. Tchau, tchau, Everaldo. Obrigado.